Pessoal, o primeiro semestre de 2025 ainda não chegou ao fim. No entanto, cientistas e pesquisadores foram capazes de realizar diversas descobertas que chocaram o mundo, seja no campo da medicina, da arqueologia, da tecnologia ou até mesmo no espaço. São descobertas capazes de mudar bastante o mundo, além de trazer esperanças para o futuro. No vídeo de hoje, você vai conferir algumas das principais descobertas feitas até o momento em 2025. Desde vacinas que prometem acabar com um dos maiores males da humanidade, até centenas de tesouros arqueológicos e a comprovação de vida em outro planeta. E tudo isso você confere aqui e agora. A cada ano, milhões de pessoas são vítimas do câncer ao redor do mundo. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o câncer é responsável por cerca de 9,6 milhões de óbitos todos os anos. A probabilidade de cura desta doença depende de vários fatores, desde o tipo de câncer até em que estágio se encontra a pessoa quando ela é diagnosticada e inicia o tratamento. No entanto, em 2025, uma grande descoberta da ciência pode mudar isso: o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer. Diferente das vacinas tradicionais, as quais são preventivas, essa nova vacina é projetada especificamente para não prevenir contra o câncer, mas sim para combatê-lo. A ideia é que ela seja personalizada para cada paciente, analisando especificamente seu perfil genético para criar uma fórmula individualizada. O oncologista Breno Gerra Araújo explica: essa alternativa contra o câncer tem caráter terapêutico, sendo projetada para tratar a doença já existente. Esse tipo de vacina oferece ao corpo humano uma maior capacidade de reconhecer e combater tumores específicos, representando uma nova era nos tratamentos oncológicos. Os testes com essa nova vacina já começaram e, nos Estados Unidos, 9 pacientes com câncer renal em estado avançado conseguiram uma remissão em sua condição. Alguns pacientes relataram reações como sintomas de gripe e irritação no local da vacina, mas fora isso, nenhum deles apresentou efeitos colaterais graves, o que é tido como uma excelente notícia. Já no Brasil, desde abril, o Senado vem debatendo um projeto de lei, o qual visa estabelecer diretrizes para que essas vacinas também sejam testadas por aqui. Ainda são necessárias mais pesquisas, sem falar que cada vacina deve ser desenvolvida especificamente para cada paciente, mas ainda assim, não deixa de ser uma ótima notícia. E essa não foi a única grande descoberta em 2025 na medicina. Os cientistas estão cada vez mais próximos de desenvolver terapias eficazes e personalizadas contra o TOC. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, é uma doença que afeta 1 em cada 50 pessoas no mundo. E, dependendo do seu nível, pode impactar significativamente a vida das pessoas. E ainda há muitas dúvidas sobre suas causas e tratamentos. Porém, os cientistas deram um importante passo para começar a responder a essas perguntas. Um estudo publicado na Nature Genetics trouxe avanços no tema. Nesse estudo, os cientistas analisaram o DNA de mais de 2 milhões de pessoas, das quais 53 mil eram diagnosticadas com TOC. Após análises, eles identificaram 30 regiões do genoma relacionados ao TOC, destacando 249 genes de interesse. No entanto, Carol Matthews, professora de psiquiatria da Universidade da Flórida, explica que esses achados não revelam genes únicos causadores, mas mostram como diferentes regiões genéticas influenciam o risco de forma conjunta. A pesquisa foi capaz de descobrir informações importantes, tal como o fato de que os genes ligados ao TOC também aparecem em quadros de depressão, epilepsia e esquizofrenia. As descobertas podem ajudar a explicar por que o TOC se manifesta de maneira variada, além do porquê dos tratamentos não serem eficazes em todos. Com o tempo, essas pesquisas podem nos auxiliar a encontrar tratamentos eficientes e personalizados, similares às vacinas personalizadas contra o câncer. Sem dúvidas, isso melhoraria a vida de milhões de pessoas que vivem
atualmente com toque. Ainda na área da medicina, o que vem ganhando seu espaço são as impressões 3D de órgãos humanos. O que antes parecia apenas um futuro distante, cada vez mais se aproxima de nossa realidade. Ao utilizar bioimpressoras, que combinam células vivas e biomateriais, os cientistas são capazes de criar estruturas tridimensionais que imitam tecidos e órgãos humanos. Tais impressões oferecem não apenas um problema contra a escassez de doação de órgãos, mas também reduzem o risco de rejeição em transplantes. No momento, apesar dos avanços, a bioimpressão ainda apresenta problemas, tal como desvendar a complexidade de estruturas orgânicas, algo que vem sendo alcançado. Em 2022, nos Estados Unidos, médicos realizaram pela primeira vez o transplante de uma orelha feita em uma impressora 3D, utilizando células da própria paciente. E a paciente em questão nasceu com uma condição chamada microtia, na qual sua orelha não se desenvolveu. Para corrigir isso, ela passou por um procedimento realizado pela empresa 3D Biotherapeutics, na qual uma nova orelha foi desenvolvida especificamente para ela, proporcionando uma aparência natural. E o procedimento foi um sucesso. O objetivo da empresa é ir além, realizando muitas outras peças de reposição do corpo humano, ou até mesmo órgãos vitais mais complexos. Até o momento, os cientistas foram capazes de desenvolver rins em miniaturas, os quais são usados em testes farmacológicos, além de corações em escala reduzida para simular batimentos cardíacos. Os progressos alcançados até 2025 demonstram um futuro promissor para a bioimpressão, a qual promete revolucionar o tratamento de várias doenças e condições médicas. Você aí está disposto a trocar algum órgão seu por um feito em impressora 3D? Ave Maria, só se precisar, né? Além dos órgãos criados em bioimpressoras, os cientistas também estão desenvolvendo cada vez mais os alimentos artificiais. Os alimentos criados em laboratório são cada vez mais uma realidade e que, a partir deste ano, podem chegar até a sua mesa de jantar. Esses alimentos cultivados em laboratório mostram-se como uma alternativa tanto para a sustentabilidade quanto para o bem-estar animal. Nesse processo, a empresa cultiva células animais em ambiente controlado, evitando assim que os animais sejam abatidos, ao mesmo tempo em que mantém o sabor e a textura da carne. Ao contrário do que se possa pensar, essa carne não é uma carne de soja. A carne artificial continua sendo carne de verdade. Porém, em vez de ser coletada de animais, ela é cultivada em laboratórios. As reações sobre essa carne costumam ser diversas. Quem as defende destaca os benefícios climáticos, sem contar que, com ela, não há abate de animais. Já os que a criticam acusam estarem ingerindo um alimento Frankenstein, sendo este, aliás, um dos grandes desafios para a popularização de tais alimentos: a aceitação do consumidor. Conforme demonstram os estudos, a aceitação melhora conforme as pessoas vão sendo instruídas sobre o alimento e principalmente após elas o experimentarem. Por causa disso, as empresas vêm investindo em campanhas de marketing para mudar esse panorama. Além disso, outro problema enfrentado se dá com relação aos altos custos. Os custos para produzir essa carne em laboratório ainda são mais altos do que os custos para produzir a carne comum, com o abate de animais. No momento, os pesquisadores seguem tentando desenvolver meios para abaixar tais custos e fazer desse produto algo mais comum nas prateleiras dos supermercados. Para os que tiverem curiosidade de qual seria o gosto dessa carne de laboratório, a carne de Angus já pode ser encontrada nos mercados. Se te oferecessem um hambúrguer feito em laboratório, mas com gosto idêntico ao original, você aceitaria ou recusaria? Pulando agora diretamente para as descobertas da arqueologia. 2025 foi um bom ano para todos os que acompanham a área. Arqueólogos encontraram a tumba do faraó Tutmés II, e a descoberta vem sendo considerada pelos estudiosos como a mais importante dos últimos anos, e por diversos aspectos. Para começar, este era o último túmulo perdido
dos monarcas da dinastia do Antigo Egito. Ou seja, agora todos os túmulos já foram descobertos. Além disso, a última descoberta aconteceu há mais de 100 anos, em 1922, quando o túmulo do rei Tutancâmon foi descoberto. Mas apesar da incrível descoberta, há algumas particularidades sobre ela. De início, a entrada principal do túmulo foi encontrada não em 2025, mas sim em 2022, 3 anos atrás, na região montanhosa de Tebas, próximo ao Vale dos Reis. De princípio, os arqueólogos acreditavam que o local pertencia a alguma rainha, por ser parecido com sepulturas femininas. Conforme a exploração avançava, e quanto mais eles conseguiam adentrar no local, eles foram encontrando elementos decorativos típicos de tumbas reais. Agora, a confirmação mesmo só ocorreu quando encontraram vasos de alabastro contendo o nome do próprio Tutmés II, que o descreviam como o rei falecido. Mas e quanto à múmia de Tutmés II? Ela também foi recuperada? Na verdade, não, pois os arqueólogos já haviam a descoberto séculos antes. Por mais estranho que possa parecer, a múmia do rei falecido foi descoberta no século XIX, no sítio arqueológico conhecido como Cachet Dardi el-Bahari, confirmando que muitos antes dos arqueólogos, os famosos ladrões de tumba já haviam encontrado. Mesmo sem a múmia ter encontrado o local de descanso do faraó, bem como todos os outros artefatos ali presentes, faz dessa descoberta histórica para a área da arqueologia. Os artefatos encontrados na tumba de Tutmés II foram de grande importância para a arqueologia. Contudo, eles nem se comparam à descoberta do Tesouro de Melsomby. O tesouro foi encontrado próximo à vila de North Yorkshire, pelo detector de metais Peter Hitz. Inicialmente, ele fez a descoberta em 2021, mas ele logo viu que, com o que havia esbarrado, ele não ia dar conta. Era algo grandioso e entrou em contato com a Universidade de Durham. Juntos, eles têm escavado o local desde então. E apenas em março de 2025 tornaram esse fato público. Ao todo, mais de 800 itens foram encontrados. As análises preliminares comprovam que os itens foram enterrados há mais de 2.000 anos. Os historiadores concordam que esta é uma descoberta sem precedentes. O achado de toda uma vida. Dentre os mais de 800 itens encontram-se caldeirões, arreios para cavalos, lanças cerimoniais e pneus de ferro. A maioria dos itens foram queimados propositalmente antes de serem enterrados, em uma demonstração de riqueza e poder. Sobre o tesouro encontrado, Tom Moore, o chefe do Departamento de Arqueologia da Universidade de Durham, diz: quem originalmente possuía o material deste tesouro provavelmente fazia parte de uma rede de elites espalhadas pela Grã-Bretanha, Europa ou até mesmo pelo mundo inteiro. O achado também traz uma importância acadêmica aos pesquisadores. Especialistas da Idade do Ferro agora têm provas de que os moradores do norte da Inglaterra tinham conexões comerciais com todo o continente e também com o Império Romano. Atualmente, o tesouro de Mensomby está avaliado em cerca de 254 mil libras. O Museu de Yorkshire já está organizando uma campanha de arrecadação de fundos visando adquirir toda a coleção, evitando que os itens sejam vendidos separadamente ou até mesmo exportados para outros locais. Já com relação à localização exata da descoberta, ela segue sem ser revelada, pois os pesquisadores entendem que, caso eles a revelem, isso pode atrair caçadores de tesouro para a região. Ainda na área das descobertas arqueológicas, recentemente pesquisadores descobriram pegadas humanas em Larache, na costa norte do Marrocos. O que surpreende nessas pegadas é que elas datam de aproximadamente 100 mil anos. As pegadas foram encontradas em uma praia no Marrocos e de modo acidental. Na ocasião, um grupo de pesquisadores estavam analisando as rochas presentes na praia, quando encontraram, por acaso, um rastro de 85 pegadas humanas. Monsef Sedrati, professor e um dos pesquisadores locais, comentou sobre a descoberta, dizendo que, entre as marés, eu disse à minha equipe que deveríamos ir para o norte,
para explorar outra praia. Ficamos surpresos ao encontrar a primeira pegada. No início, não estávamos convencidos de que fosse uma pegada, mas depois encontramos mais rastros. Após análises e medições, os pesquisadores constataram que as pegadas pertenciam a um grupo Homo sapiens, em idades variadas, indo desde crianças a adultos. As pegadas estão orientadas em direção ao mar, o que dá a entender que eles coletavam recursos marinhos, como peixes. Ou eles realmente gostavam de uma praia, né, não? E essas não são as pegadas mais antigas já encontradas. Existem pegadas na Tanzânia, por exemplo, pertencentes aos hominídeos da espécie Australopithecus afarensis, que datam de 3,66 milhões de anos. No entanto, quando consideramos apenas os Homo sapiens, essas pegadas se tornam uma das mais antigas já encontradas. O professor Cedrati complementa a descoberta dizendo que esperamos aprender sobre a história total deste grupo de humanos e o que eles faziam lá, dando indicações de que ainda há muito que eles não sabem, mas que estavam dispostos a descobrir. Indo agora diretamente para o espaço, lá onde os países prometem desenvolver o conceito de energia solar espacial. Há anos, os países ao redor do mundo vêm procurando uma fonte renovável de energia, algo que resolva a dependência mundial do petróleo. E nessa corrida, a energia solar está se destacando como a favorita. Agora, visando levar essa energia para o próximo nível, alguns países começam a desenvolver projetos de como podem captar a energia solar diretamente do espaço e trazê-la aqui para a Terra. A China possui um projeto ousado para ajudar com esse objetivo, no qual pretende enviar sistemas de painéis solares com 1 quilômetro de largura a 36 mil quilômetros acima da Terra. O objetivo por trás deste projeto é que a energia solar captada seja transmitida para a Terra, através de micro-ondas. A expectativa é de que essa usina solar espacial seja capaz de gerar energia equivalente à produção global de petróleo do ano inteiro. Contudo, há várias dificuldades. Além do custo elevado para a realização desse projeto, a principal dificuldade está na eficiência de transmissão da energia coletada. A própria atmosfera terrestre absorve parte da radiação, reduzindo a eficiência do sistema. Contudo, mesmo com as adversidades, isso não desanima a China, que segue com o projeto em pauta, e ela não é a única, não. Na Inglaterra, o startup Space Solar já possui um modelo de projeto para construir a estação solar espacial. A empresa, que é apoiada por mais de 10 milhões de libras em subsídios do governo, prevê a utilização de robôs autônomos para construir a grande estrutura no espaço. Apesar de ter conseguido, com sucesso, montar alguns protótipos iniciais por aqui na Terra com a ajuda de robôs, o projeto real, com seus 4.000 metros de comprimento, será bem mais desafiador. Até o momento não há uma data prevista de quando o projeto terá início. Contudo, as conversas já estão bem avançadas. Diferente de China e Inglaterra, quem já definiu uma data para começar as atividades é o Japão. O Japão planeja lançar, ainda em 2025, o seu satélite Orizama, o qual possui como objetivo testar a transmissão de energia solar do espaço para a cidade de Suwa, através de micro-ondas, em que antenas especiais irão converter essa energia em eletricidade. O satélite possui painéis solares de 2 metros quadrados. Ficará a 400 quilômetros de altitude. Apesar de ainda não ter definido a data exata, o lançamento está previsto para ainda esse ano, o que fará do Japão o pioneiro na transmissão de energia solar espacial. E para terminar o vídeo, mas não as demais descobertas que ainda serão feitas em 2025, claro, o telescópio James Webb foi capaz de encontrar sinais muito fortes de vida extraterrestre, presentes no planeta K2-18b. É isso mesmo, vida extraterrestre. E essa descoberta animou todos os cientistas. No entanto, temos que entender muito bem o que ela significa. Para começar, o telescópio James Webb, desde sua criação, tem sido capaz de realizar descobertas importantíssimas para a ciência. Ao analisar a atmosfera do exoplaneta conhecido como K2-18b, localizado a mais de 100 anos-luz do nosso, o James Webb foi capaz de detectar algumas informações curiosas e animadoras. O telescópio identificou sinais de vapor de água na atmosfera do planeta,
o que por si só já é um bom sinal, mas não apenas isso. Ele também identificou os gases conhecidos como dimetilsulfeto, o DMS, e o disulfeto de dimetila, o DMDS. Essas descobertas animaram os cientistas, pois, pelo menos no nosso planeta, esses gases só podem ser produzidos por organismos vivos. Sobre isso, o professor Nico Madhusudan, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, diz: a quantidade que encontramos desse gás na atmosfera é milhares de vezes maior do que temos na Terra. Então, se a associação com a vida for real, esse planeta está repleto de vida. Evitando comemorar muito cedo, os cientistas têm feito uma série de confirmações, antes de realmente declararem algo. Até o momento, com base em todas as análises que foram feitas nos últimos anos, a existência desses dois gases na atmosfera de K2-18b corresponde a uma precisão de 99,7%, um valor alto, porém ainda não definitivo. Mas, mesmo que se confirme a existência desses gases, algumas coisas ainda devem ser levadas em consideração. Primeiramente, a existência dos gases está relacionada à vida orgânica, tal como conhecemos aqui no nosso planeta. Ou seja, isso não significa, por exemplo, que esses gases não possam existir em outro planeta sob outras circunstâncias que não estejam relacionadas à vida. Em segundo lugar, mesmo que os gases estejam relacionados à vida, o mais provável é que não seja da maneira como imaginamos, mas sim a vida microbiana, micro-organismos, ou até mesmo algas marinhas são esperados, não a vida inteligente. E por fim, apesar dessa descoberta ser revolucionária, nós ainda não temos meios para chegar até um planeta tão longe do nosso. Nós descobrimos que a vida está lá, mas para chegar até ela, aí é um outro caminho e muito longo pela frente. Pessoal, essas foram apenas algumas das descobertas mais incríveis e chocantes do ano. Mas vale lembrar que nós nem chegamos ao final dele, ou seja, ainda há muito por vir. Até a próxima.